segurança no trabalho, né, primeiro a gente precisa destrinchar, para explicar o que é essa política, a gente precisa destrinchar essas três questões. Primeiro, o que é política? Né, o que a gente está chamando de política nesse caso aqui? O que a gente está entendendo por saúde? Né, que entendimento a gente está tendo da saúde? Né, e para quem é essa política de saúde? Quem é o servidor público federal? Tá? Então, para a gente poder contextualizar a política de atenção à saúde e segurança no trabalho do servidor, primeiro a gente precisa discutir um pouco a resposta dessas três questões que estão aqui. Bom, política, no entendimento que está para a saúde e segurança, a gente pode trabalhar três conceitos aqui, né? Política pode ser uma ciência do governo das nações, a arte de regular as relações de um Estado com outros Estados, ou esse terceiro conceito aqui, que é o mais aplicado para a nossa política, que é um sistema particular de um governo. Tá? Então, o CIAS, que é o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, ele expressa um sistema particular de governo que vai dizer as ações que devem ser desenvolvidas para a saúde e segurança do trabalho no Serviço Público Federal. Então, a gente tem um sistema particular de governo para a saúde e segurança no trabalho, atualmente no país. Esse sistema, ele vai entender como saúde, né? Aí a gente não está entendendo saúde simplesmente como ausência de doença. Tá? Então, a gente está trabalhando com um conceito mais amplo do que vem a ser a saúde. A Organização Mundial de Saúde, já na metade do século passado, ela vai colocar ou conceituar a saúde como um bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, nós estamos trabalhando para um sistema particular de governo para um bem-estar físico, mental e social dos servidores públicos federais. Esse camarada aqui, ele é um filósofo e médico contemporâneo francês, ele morreu faz alguns anos, ele chama Georges Canguilhem. Ele conceitua a saúde de uma forma bastante inteligente que se encaixa bem para nós lá que estamos trabalhando com esse objeto para o servidor público. Ele coloca que nós podemos falar em saúde quando temos os meios para enfrentar nossas dificuldades e nossos compromissos. Então, na visão do Georges Canguilhem, ele vai colocar, bom, saúde é quando nós, né, individualmente, temos os nossos meios para enfrentar nossas dificuldades e nossos compromissos. Muitas vezes, a gente vê pessoas portadoras aí de deficiência física ou mental com mais saúde, né, com mais condições e meios para enfrentar suas dificuldades, porque eles superam isso, do que pessoas que não têm deficiência física. Então, o que nós estamos trabalhando, em essência, é um sistema particular de governo para prover aos servidores públicos federais meios para que eles enfrentem suas dificuldades e seus compromissos. Isso é, que eles tenham condições, né? Então nós estamos colaborando, a nossa intenção colaborar para que esses servidores tenham recursos, condições para que enfrentem suas dificuldades e compromissos. Então é um conceito muito mais amplo do que simplesmente a ausência de doença. É claro que a pessoa doente, ela não tem saúde. Né? A pessoa doente não vai ter meio para enfrentar suas dificuldades e compromissos. Ela vai estar com dificuldades. Mas a pessoa não estando doente, pode ser que ela não tenha saúde também, por outros problemas. Problemas, às vezes, não clínicos, não problemas médicos, mas problemas sociais ou problemas psicológicos. Isso é muito comum encontrar no Serviço Público Federal. Muitas vezes as pessoas estão incapacitadas para o trabalho, não por um problema de saúde, mas por um problema social ou psicológico. Né?
E a tendência é a gente medicalizar esse problema, né? Levar para a esfera da medicalização. Tá? Nós estamos trabalhando com um conceito mais amplo para evitar que problemas que não são médicos sejam medicalizados e aí a pessoa acaba adoecendo mesmo, né? Acaba se estruturando sua vida em cima de uma doença. Bom, então aí, o conceito política de saúde. E quem é esse servidor público federal, né? Como é que ele surge? O que ele faz? Para a gente entender o servidor público federal, precisa ver primeiro da onde que ele veio, né? O servidor público federal, o serviço público federal, ele vai nascer no Brasil com a vinda do Dom João VI, né? Quando ele transfere a sede do Império Português aqui para o Brasil, né? Ele vem para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, e traz a sua corte, né? E começa a instituir o seu staff, né? O Serviço Público Federal brasileiro, né? Nato do Brasil, nativo do Brasil, começa a nascer aí, a partir de um modelo português, é um modelo importado, trazido para cá de Portugal, né? E vale destacar que esse modelo era um modelo de Estado, de organização do Estado, que já estava decadente na Europa. Por que o Dom João VI veio para o Brasil? Vocês lembram? Ele estava fugindo de Napoleão, né? Por quê? O modelo, né, o modelo de monarquia que ele tinha era um modelo pré-Revolução Francesa. Tá? E ele instala esse modelo no Brasil, que depois é seguido por esse cara aqui, que é o Dom Pedro II. Né? Então, o Estado brasileiro, né, e seu staff, servidores, ele nasce com um modelo monárquico, né, de monarquia, numa economia baseada na exportação de matérias-primas básicas, né, com mão de obra escravagista. Então, ele se estrutura dessa forma, né? E o servidor público, ele vai se consolidar, ou melhor, o serviço público, ele vai ser consolidado na gestão do Dom Pedro II. Né? O Dom Pedro II aqui, vamos dizer assim, institui, né, o Estado brasileiro e o servidor público. Com esse modelo. Tá? Vocês sabem como é que o Dom Pedro II contratava os seus servidores? Alguém tem noção? Tinha concurso público na época do Dom Pedro II? Quem que era servidor público nessa época? Quem que era servidor público? Os amigos do rei. Literalmente e legalmente. Eram os amigos do rei. Né? Para você ser servidor público, tinha que ser assinado, tinha que ser homologado pelo imperador. Ninguém tinha que ser indicado, né? E o imperador homologava. Então tinha o QI, né? E tinha que ter a chancela de ser amigo do rei. Veja bem que até hoje a gente usa essa expressão. E não é sem motivo, a gente tem uma herança da época do Império. Nós temos uma herança da época do Império. Na época do Dom Pedro II, quando foi instituído o Estado brasileiro, que era o modelo, aquele modelo anterior à Revolução Francesa, pré-revolucionário, né, portanto, um modelo mais despótico de relações de poderes, ele institui 4 poderes. Uma coisa, tinha o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era o poder do rei. Então é ele que mandava. É ele que tinha a palavra final. Né? A gente ainda tem herança dessa época. Não temos o poder moderador, graças a Deus, mas ainda temos herança desse período, tá? Nas relações. Nessa época, o Estado, né, a máquina do Estado, a propriedade do Estado, era propriedade do rei. O rei era dono do Estado, isso era legal, era assim, era o correto. Né? Era um modelo não republicano, era um modelo monárquico, mas naquele modelo de monarquia
antes ainda da Revolução Francesa, né? Até hoje, os governantes brasileiros se apoderam da máquina do Estado. A gente vê prefeito, governador, né, mesmo presidentes, que se apoderam, utilizam a máquina do Estado como se fosse sua. Tanto a máquina física, os equipamentos, as propriedades, como também os funcionários. Utilizam para interesses próprios. Nessa época era assim porque era correto ser assim, nesse período. Tá? A proclamação da República ela veio no Brasil, só que ela não vem assim com um movimento ideológico republicano. É um golpe de Estado, né, que o Marechal Deodoro da Fonseca ele sai, acaba derrubando, né, um golpe. Ele estava até doente, saiu de pijama na rua, né, isso é descrito, porque ele estava mal, não estava bem. Ele dá um golpe, né, como já tinha sido abolida a escravatura, o país estava passando por mudanças econômicas, que esse tipo de modelo de Estado já estava completamente caduco no final do século XIX, né? Então, um golpe militar acaba instituindo a República. Mas até hoje, né, ainda os princípios republicanos no país estão sendo implementados. Então, volta e meia você vê um deputado falando, não, porque isso não é republicano, porque isso não é republicano, né? Porque nós ainda estamos implantando a nossa República. Nós temos ainda heranças. Essa confusão, né, do Estado, né, trabalhar a serviço, ou mesmo ser apropriado pelos governantes, vem dessa época também. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque o servidor público, ele tem, e a sua saúde, as suas condições de trabalho, sua qualidade de vida no trabalho, tem relação direta com esse tipo de modelo de Estado que a gente trabalha. Isso é uma relação direta. Então, quando a gente vai falar saúde do servidor, segurança do trabalho do servidor, qualidade de vida no trabalho do servidor, a gente precisa estar muito claro, né, em que contexto está esse servidor. Né, sem dúvida, nós estamos numa outra situação atualmente, que não é a mesma do final do século XIX, nós avançamos em muito no século XX, né? Mas nós temos heranças aí, nós temos raízes que precisam ser o tempo todo trabalhadas, né? O tempo todo precisam ser revistas. Bom, a intenção final dessa política de atenção à saúde e segurança no trabalho do servidor, é a gente colocar a saúde e a segurança no trabalho como parte, como elemento da gestão de pessoas no Serviço Público Federal. Hoje a gente vê que no Serviço Público Federal, os gestores, ou mesmo qualquer chefe, seja em que nível for, ele não está preocupado com essas questões, na maioria dos casos. Geralmente é exceção, né, o chefe que está preocupado com as questões de saúde e segurança no trabalho, dentro da esfera do serviço público. É exceção. Mas não deveria de ser. Se você é chefe de uma equipe, você tem trabalhadores subordinados, né, à sua pessoa, evidentemente você também tem responsabilidade, você é corresponsável ou solidário com o que acontece com aquelas pessoas no ambiente de trabalho. Mas não é isso que a gente vê na maioria dos casos. Os gestores falam, não, você está com um problema, isso não é problema meu, isso aqui é o problema da saúde, vai lá no saúde. Normalmente a saúde é até ligada ao departamento de RH, ou ao setor de RH do órgão. Mas é lá na porta do fundo, bem longe, né, de quem está fazendo a gestão do RH. Então existe um abismo, né, ou uma dissociação do que o gestor de pessoas pensa e executa, né, com a saúde e segurança no trabalho. Geralmente a área de saúde e segurança está muito longe da gestão, mas deveria estar incorporado como parte da gestão. Então, um dos objetivos dessa política, ou o principal objetivo, é que saúde e segurança no trabalho seja elemento de gestão, seja considerado como parte, como responsabilidade do gestor, seja em que nível for. Tá? Não seja uma coisa isolada só daquele departamento. É claro que tem que ter um departamento com competência técnica para dar as instruções.
né? Lógico, mas o gestor tem que ser responsável, senão a coisa não acontece. Ela fica dissociada da gestão. As ações de saúde e segurança acabam ficando como ações isoladas, né? Ou paralelas. A qualidade de vida no trabalho e a situação de saúde dos servidores constituem elementos chaves para a qualidade dos serviços públicos e o produto deles resultados. Então, a ideia é que o gestor tenha consciência, o gestor público, porque na esfera privada isso aqui já é constante na maioria das grandes empresas, das empresas bem organizadas ou bem-sucedidas. Mas o serviço público ainda não, né? Então, a saúde, a qualidade de vida, né, ela é chave, né, ela é um elemento estratégico para que o produto daquele trabalho seja de qualidade. As grandes empresas sabem disso, as empresas que têm política nessa área, que geralmente são empresas bem-sucedidas. Você pode ver, as grandes empresas bem-sucedidas, elas têm uma política de saúde e segurança muito boa. Porque ela sabe que essa política vai impactar na qualidade do produto ou dos serviços que ela realiza, ou que ela presta. Isso, né, essa ideia, que não é uma ideia nova, né, mas não está incorporada dentro do serviço público. É essa a ideia com que nós temos trabalhado dentro da política. A situação que a gente encontra, ou tem encontrado, dentro do serviço público, a situação de relações de trabalho, muitas vezes a gente encontra uma diversidade de quadros com multiplicidade de cargos, com multiplicidade de riscos. Serviço público não é uma categoria, né? Serviço público é um tipo de vínculo, né? O servidor público, o que ele é? O que difere o servidor público de um trabalhador da iniciativa privada? O que difere? Qual é a diferença? É a mesma coisa? O regime, né? Quer dizer, a Constituição de 1988, ela reconhece que há uma diferença no vínculo de trabalho entre quem tem como patrão o Estado e quem tem como patrão uma pessoa física ou jurídica. Né? A Constituição reconhece essa diferença e dá regimes diferenciados, o que, a meu ver, é bastante correto. Porque